Salve, salve amigos ligados aqui na Master TV, mais uma edição aqui do Fala Comigo, e hoje aqui a presença do Padre Tito. Tudo bem, Padre Tito? Tudo bem, Tony, graças a Deus. É prazer ter o senhor aqui com a gente para falar um pouco sobre a Quaresma, sobre a sua vida, né? Sobre a condução do senhor, né, frente à Paróquia Senhor Bom Jesus. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, agradeço a abertura para a gente poder bater esse papo gostoso, com certeza que será. Obrigado, Padre. Padre, comece contando pra gente como é que foi, né, como é que é a origem do Padre Tito. O Padre Tito é de Vargem, né? Como que o senhor, o senhor descobriu a vocação de ser padre? Olha, eu sou de Vargem Grande, filho de Messias e Santa, o quarto filho de 6, e minha família sempre foi uma família muito religiosa, católica. Meus pais participavam direitinho da vida da igreja, e é claro que eles nos introduziram na fé, nos colocaram na caminhada da igreja, pelo testemunho deles. E depois da catequese, senti o gosto de ser coroinha, fui coroinha bastante tempo, ainda adolescentezinho, porque já estava envolvido com as coisas da igreja, resolvi entrar num grupo de jovens, que naquele tempo não tinha um grupo de adolescente, então nem tinha idade para ser jovem, já fui para o grupo de jovem. E fui sentindo dentro do meu coração o chamado de Deus, a vocação, fui tendo apoio. Na época tinham 2 seminaristas, tinha uma religiosa que era muito incentivadora das vocações, com as crianças, com os jovenzinhos, e foi daí que foi surgindo o chamado de Deus na minha vida para ser padre. Isso já tem quantos anos, Padre? Misericórdia. Olha, eu fui para o seminário em 85, então lá para 81, por aí eu já tinha assim, a clareza que eu queria ir para o seminário. Ah, que bacana. O senhor concluiu o seminário, e aí o senhor foi para qual paróquia? Isso, eu fui para o seminário, naquele tempo era o seminário menor, que a gente chamava, seminário em São João da Boa Vista. Ali eu fiz o seminário menor em São João, depois eu fiz filosofia também em São João, então foram 6 anos ali em São João da Boa Vista, e depois fui para o seminário arquidiocesano de Ribeirão Preto, porque na época nós íamos estudar teologia lá. E lá eu fiz a teologia 4 anos. No 3º ano de teologia, a gente é ordenado diácono. Naquele tempo era assim. Então, fui ordenado diácono e fui designado para a paróquia de Santo Antônio, em Mogi Guaçu. Lá fiquei 1 ano como diácono e depois me ordenei em dezembro de 94. E Dom Deus, que era o bispo na época, me designou para ficar mais 1 ano lá em Mogi Guaçu, na paróquia Santo Antônio, que na época era o padre João Marcos. Então, a primeira paróquia que o senhor assumiu já era Mogi Guaçu? Eu fui como diácono e como padre, que a gente chama de vigário. Então, fiquei 1 ano como padre vigário na paróquia Santo Antônio, em Mogi Guaçu. Aí, depois que eu fui transferido para outra paróquia, que é a paróquia de Nossa Senhora da Luz, onde lá eu fiquei praticamente 26 anos. Então, o senhor ficou 26 anos na frente dessa paróquia? Isso, lá em Mogi Guaçu, 26 anos na paróquia Nossa Senhora da Luz. E como que foi deixar 26 anos em uma paróquia e assumir uma paróquia, né, uma cidade menor, vir para Guaí? Como é que foi isso? Olha, quanto mais tempo a gente vive ou convive numa paróquia, mais raízes profundas a gente vai tendo. E eu comparei a saída, depois de 26 anos, como arrancar uma árvore de raízes profundas da terra. Que toda uma vida, né? Sim, uma vida. Já estava batizando filhos de quem eu batizei, já estava fazendo a primeira Eucaristia de quem eu batizei, e assim por diante. É praticamente uma vida mesmo. No começo, evidentemente, que a saída foi muito dolorosa, até também pelo contexto. Na época, foi no contexto da pandemia, aquele tempo em que a comunidade não podia estar junto, a gente não pôde
ter a oportunidade de se despedir, tanto o padre da comunidade, como da comunidade com o padre, e naquele tempo era bastante restrito, tanto que a posse aqui foi bastante restrita, não sei se você se recorda. Sim, sim. Foi designado um número bem pequeno de participantes lá de Mogi de Guaçu, como também foi reservado um número bem pequeno daqui. Então no começo realmente foi muito, muito doloroso. Toda partida, toda saída é dolorosa. A grande dificuldade, então, que o senhor encontrou foi além de deixar, né, a paróquia depois de 26 anos, também teve a pandemia, né? Isso também influenciou bastante. Eu me lembro que existia mesmo essa restrição para entrar na igreja e tudo mais, né? Tinha todo um cuidado. O pessoal de Mogi Guaçu veio, então, para a posse? Um número bastante restrito, reduzido, mas veio participar, que era, na época, o permitido. Mas o senhor mantém contato com o pessoal de lá ainda? Tem um... Sim, mais o pessoal de lá vem para cá do que eu vou lá, não é? Então, graças a Deus, a gente criou um relacionamento bastante profundo. Afinal de contas, 26 anos, a gente construiu bastante história. E aí o pessoal mantém esse vínculo, que é um vínculo afetivo, é um vínculo carinhoso, de amizade, de fiel. Isso tudo é muito bom. E como que foi a acolhida da comunidade aguaiana? Como que o senhor convive com a comunidade hoje? O processo de adaptação do senhor aqui em Aguaí, o senhor demorou para se adaptar, vindo de uma cidade maior para uma cidade menor? Como é que foi esse processo? Embora quando a gente é ordenado padre, a gente sabe que a gente é padre para a igreja e a gente está correndo o risco de ser transferido, a gente sabe disso. Uhum. Né? Toda partida realmente é dolorosa. A chegada aqui também foi assim, bastante dolorosa em virtude disso daí. Não pude ser acolhido pela comunidade em virtude da pandemia. Então, praticamente um ano que convivi aqui com o período da pandemia. Então, para ir conhecendo o pessoal foi de uma maneira muito paulatina e de certa forma, bastante complicada por causa disso. Mas o carinho do pessoal aqui me ajudou muito. O pessoal daqui, da paróquia, pessoal muito acolhedor, muito carinhoso. Algumas pessoas eu tive a oportunidade de ter mais perto, isso facilitou bastante, me deu muito, muito respaldo, muito apoio. E quando a gente vem para um outro lugar, eu sempre penso numa expressão de Dom Tadeu. Ele dizia assim que quando um padre é transferido de uma paróquia, ele não deixa amigos para trás, ele faz novos amigos. Então, eu experimento muito isso. Não perdi os que eu deixei lá, mas eu tive a alegria de ganhar outros aqui. Isso é muito importante, né, padre? A sua família é de Vargem, suas irmãs, né? Suas irmãs, elas continuam morando em Vargem ainda? Os meus pais já são falecidos. Seus pais são falecidos, uhum. Agora eu tenho irmãos esparramadinhos por aí. Tenho 2 irmãs que moram em Vargem Grande, 2 irmãos que moram em São João e uma irmã que mora em São José. E a convivência, o senhor costuma estar sempre junto com eles? Deveria ser melhor, confesso isso, mas por ser padre, a folga do padre é mais de segunda-feira. Segunda-feira eles estão trabalhando, então é quase que difícil a gente se encontrar. Quando eles podem, que é de sábado e domingo, é o dia que praticamente o padre trabalha mais. Então, se encontrar mesmo é um pouco mais difícil. Mas a gente estabelece alguns momentos de convivência em família, alguns momentos de encontro, pelo menos em datas mais especiais, Páscoa, Natal, Ano Novo. Então, pelo menos, a gente tenta se reunir. Ô padre, essas alterações quando o senhor saiu de Mogi Guaçu, veio para Aguaí, normalmente os padres, eles têm um preparo para isso, ou eles são pegos de surpresa? Tipo, amanhã, hoje o senhor fica sabendo que o senhor vai mudar de paróquia amanhã, por exemplo. É assim que funciona? Ou não? O senhor tem uma... É aquilo que eu já disse. Quando a gente é ordenado padre, a gente sabe que a gente é designado para uma paróquia e que a gente pode ser transferido a qualquer momento. Esse qualquer momento é de acordo com a situação, de acordo com a necessidade. Então, o bispo vai verificar a situação e a necessidade de uma transferência. Na ocasião em que fui transferido, na verdade,
comigo foi um grupo bastante extenso de padre, tudo precisou ser muito rápido. E hoje também, no caso, quando se fala de uma transferência de um padre, pelo menos dá o prazo de um mês e meio. Isso depende muito do padre para o outro padre, aquele que sai, aquele que entra, de tentar estabelecer um período que seja de despedida do padre e de acolhida do novo padre. Isso é muito relativo. Tá ok. A gente vai agora para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Você está pronto para uma revolução na sua experiência digital? Então chegou a hora de você conhecer a União Telecom. Com a União Telecom, você não tem só uma internet de fibra ótica ultra rápida, mas também o poder do 5G em um único chip. Só aqui você pode navegar nas redes sociais, trabalhar e até mesmo jogar aquela partida do seu jogo favorito com uma velocidade que você nunca imaginou em ter. E não para por aí. Com a nossa TV digital você tem acesso a uma infinidade de canais com qualidade de cinema. Junte-se à União Telecom e experimente o futuro da conectividade. Planos a partir de R$ 89,90. Vem pra cá! Estamos de volta aqui na Master TV, programa Fala Comigo, e hoje eu estou conversando com o Padre Tito. Padre Tito, que é pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus, né? E... Ô padre, são 3 paróquias Aguaí, certo? Isso. São 3 paróquias, são então, 3 Paróquia Senhor Bom Jesus, Santa São Cruz... Benedito e Santa Cruz. Queria que o senhor explicasse um pouco para as pessoas, né, como é que funciona, como é que é o trabalho aqui das paróquias, essa divisão que tem, para que as pessoas possam entender, né, como que funciona. Certo. Olha, uma paróquia ela é criada a partir da necessidade que existe. E quem leva em conta isso é o bispo, o conselho, às vezes a própria paróquia que percebe que no determinado lugar está crescendo bastante, a demanda é grande e ali tem condições para se criar uma paróquia. Depois, então, de se conversar isso no conselho, o bispo decide criar a paróquia. A paróquia Senhor Bom Jesus é a paróquia pioneira aqui de Aguaí. Ela foi criada em 1900. Então nós vamos celebrar daqui a pouco o jubileu de 125 anos da nossa paróquia. E depois foi criada a paróquia São Benedito, com o Padre Mauro. Depois, mais tarde, foi criada a paróquia Santa Cruz. Na ocasião, se não me falha a memória, foi com o Padre Carlinhos. Padre Carlos, isso. E hoje, então, está o Padre Benedito Maurício. E também, lembrando um discurso, uma homilia de Dom Dadeus, ele dizia que quando se cria uma paróquia, não é para dividir a paróquia, mas é para que o outro padre tenha condições de lidar melhor com aquele povo aonde se cria a paróquia, acompanhar mais de perto as pessoas, as necessidades das pessoas, enfim, trabalhar a evangelização de uma maneira mais próxima. 125 anos da paróquia Senhor Bom Jesus. Vai ter alguma coisa para celebrar? O que o senhor pretende fazer para celebrar essa data? Porque é uma data marcante para o município, né? E acredito até que para a própria diocese, né, padre? Sim. Celebrar o jubileu é sempre muito importante. A própria palavra jubileu significa alegria. Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, celebrar 125 anos da criação e instalação da paróquia Senhor Bom Jesus aqui em Aguaí tem que ser um motivo de alegria mesmo. Não só para a paróquia, como você disse, mas para toda a cidade de Aguaí, que por longos anos sempre teve a paróquia Senhor Bom Jesus como a sua paróquia. E a programação nossa é o seguinte: a gente preparar mais oportunamente essa celebração de jubileu, que vai culminar lá no dia 28 de setembro, quando então nós teremos a presença do nosso bispo e nós faremos a sagração da nossa matriz, que apesar de todos esses anos
de paróquia, nossa matriz não foi sagrada. Então nós teremos, se Deus quiser, a graça, a oportunidade de participar da sagração da nossa matriz dentro dessa data tão especial que é a celebração do jubileu de 125 anos. Claro que a gente vai ter outras programações antes de chegar a essa data, e aqui eu posso destacar, por exemplo, a nossa novena desse ano de 2025, dentro do jubileu, será uma novena assim, voltada para preparar toda a nossa paróquia e, consequentemente, a nossa cidade de Aguaí para celebrar o jubileu de 125 anos. A novena é em agosto, né? Começa no final de julho e vai até agosto, dia 5 de agosto, e no dia 6 a gente celebra o padroeiro Senhor Bom Jesus. Tá. Então, a paróquia ela foi criada numa outra data que não coincide com a festa do padroeiro. Então, o Senhor Bom Jesus, dia 6 de agosto, e o jubileu da nossa paróquia será no dia 28 de setembro, quando ela foi criada e instalada. Muito bom, então todo mundo está convidado aí para... Com certeza, desde já a gente vai preparando essa data tão especial, tão importante, e claro que todo o povo de Aguaí que vai estar acompanhando esse momento da nossa entrevista aqui já pode se sentir convidado mesmo para participar. Muito bem. Bom, padre, a gente está iniciando, né, agora um período de quaresma, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é a quaresma, né, sobre o que é importante para os cristãos nessa data. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Ok. O nosso calendário litúrgico é marcado por ciclo. E nós, então, agora vamos começar o ciclo do período da quaresma. A quaresma, como o próprio nome diz, é um período de 40 dias, que começa na quarta-feira de cinzas e se estende até a quinta-feira santa na parte da tarde. À noite a gente já começa o tríduo pascal, preparação para a grande festa da Páscoa. O período quaresmal, período de 40 dias, ele tem a sua fundamentação em algumas passagens da Sagrada Escritura, e dentre elas eu destaco apenas duas que são assim, as mais evidentes. E a primeira é do Êxodo, a caminhada do povo de Israel no Êxodo, do Egito, por 40 anos, aquele povo que passa pelo deserto 40 anos até adentrar na Terra Prometida. E a segunda passagem é a que a gente vai acompanhar agora, no primeiro domingo da quaresma, que é a tentação de Jesus, quando fica 40 dias e 40 noites no deserto, e lá ele é tentado pelo diabo. Então, esse período de 40 dias é um período que a igreja nos chama a um maior recolhimento, nos unirmos a Jesus para um maior recolhimento. Recolher para quê? Para que a gente também, no silêncio, para que a gente, na oração, à luz da palavra de Deus, consiga perceber quais são as tentações, os demônios que existem dentro da gente, aquilo que nos separa do amor de Deus, nos separa das pessoas, aquilo que a gente costuma dizer, as obras do homem velho que estão em nós, e precisamos vencer essas obras e nos revestirmos mesmo de Cristo, nos revestirmos do sentimento de Cristo. O tempo da quaresma, então, é um tempo especial para isso, é um tempo de nós fazermos, sobretudo, um bom exame de consciência à luz da oração, da palavra de Deus, sobre o nosso batismo, para que na noite da vigília da Páscoa, quando a gente celebra essa vigília, poder fazer de fato a renovação das promessas batismais, acompanhar os batismos, se eles houverem, mas nós também recebermos sobre nós a água do batismo, para nós renovarmos a nossa vida de batizado, que é estar mesmo unido a Cristo. O cristão é um outro Cristo, chamado a ter a vida, os sentimentos de Cristo, e a partir desse momento que derrotou no período da quaresma o homem velho, revestiu-se na Páscoa do homem novo, do homem ressuscitado, ser daí para frente, de fato, nova criatura, é o que eu sempre falo, ser cristão mais consciente, mais autêntico, viver mais e melhor
aquilo que se espera de quem recebeu o sacramento do batismo. As pessoas antigamente, elas faziam algumas, como que a gente pode usar o termo aqui, intenções para a quaresma. Hoje em dia existe isso ainda, padre? As pessoas têm esse hábito ainda de fazer essas intenções, de passar o período da quaresma de alguma forma, deixar a barba crescer, não beber. Existe isso ainda? Olha, eu diria assim que no passado as pessoas eram mais religiosas, mas também tinham algumas superstições. No passado as pessoas tinham o costume, no período da quaresma, por exemplo, de cobrir televisão, de não ligar rádio, cobrir espelhos e outras coisas mais. As pessoas tinham mais hábito de fazer, por exemplo, o jejum, principalmente na sexta-feira da quaresma. Então eram, vamos assim dizer, coisas misturadas, algumas espiritualidades interessantes, mas também algumas superstições. A igreja, ela nos orienta a respeito disso daí. Eu, particularmente, falo, você escuta que às vezes eu penso assim, as pessoas vão fazer determinadas penitências dentro da quaresma. O que essas penitências vão colaborar no sentido do enfrentamento do meu homem velho, das minhas obras más? O que isso vai me ajudar a derrotar aquilo que eu preciso derrotar e me ajudar a viver como homem novo? Então, eu sempre digo assim, as penitências são importantes serem propostas dentro do tempo da quaresma? Sim, mas elas têm que vir de encontro com o meu fortalecimento, apesar às vezes de sentir uma fraqueza pela renúncia, pelo sacrifício, mas é aquilo que a palavra de Deus diz, enquanto eu possa sentir a fraqueza da carne, por outro lado o Espírito vai se fortalecendo. Então essa penitência vai me fortalecer para derrotar as obras más e fazer-me revestido mesmo de Cristo, homem novo. Então, no período da quaresma, a igreja propõe os exercícios, por exemplo, a oração, a vida de oração. E por que a oração ela é importante no período da quaresma? Porque a oração é aquele momento em que eu me recolho, me retiro das minhas atividades, da minha correria. É aquele momento que eu tenho a sós com Deus. E na oração eu faço silêncio, no silêncio eu escuto mais o meu interior, as vozes que gritam dentro de mim. Então eu vou aprendendo a calar estas vozes, vou aprendendo a escutar melhor a voz de Deus, aquilo que Deus me fala, aquilo que Deus me pede. Então na oração eu me enxergo melhor. Hoje as pessoas vivem numa correria, num ativismo tremendo, não tem tempo de rezar e por isso muitas pessoas têm dificuldade de fazer mudanças de vida. Por quê? Porque a oração ela ajuda nisso. A oração me ajuda a me enxergar. A oração é como um espelho, onde eu me enxergo. E também na oração eu escuto aquilo que Deus me diz, o direcionamento que Deus quer dar para a minha vida. Nós temos também o jejum. Então aí na quarta-feira de cinzas a igreja propõe o jejum. Depois na sexta-feira da paixão a igreja propõe o jejum. São as duas ocasiões que a igreja realmente propõe o jejum para os fiéis. Nas sextas-feiras ou em outras ocasiões, há pessoas que fazem jejum todas as sextas-feiras do ano. É uma opção que a pessoa faz. E reforço, isso daí tem que estar vindo de encontro com aquele desejo de mudar o que eu preciso mudar. Bem, então, o jejum, as pessoas costumam fazer no período da quaresma. Depois também a abstinência de carne, algumas pessoas não comem carne de sexta-feira da quaresma, algumas pessoas não comem ao longo do ano a carne de sexta-feira. Depois nós dizemos da esmola. Então o período da quaresma também nos chama a esmola. Numa outra palavra, nos chama a caridade. A ajudar aquelas pessoas que precisam, não só com o nosso bem material. Às vezes é muito fácil a gente enfiar a mão no bolso, dar um trocado para alguém, pegar um mantimento que está guardado e dar para uma pessoa que está precisando, mas a caridade, sobretudo, às vezes, de encontrar alguém, de dar atenção para alguém,
a caridade de orientar alguém para o bem, para o amor, enfim, fazer com que a pessoa que está perto de mim sinta-se feliz, sinta a presença de Deus em mim, e a partir dessa presença, a pessoa sair diferente. Isso é mais difícil, né, padre? As pessoas. E como é que está a programação da Paróquia Senhor Bom Jesus agora para a Quaresma? Isso, agora para esse tempo quaresmal, além desses exercícios, a oração, o jejum, a caridade, a esmola, nós vamos ter, dentro do período da Quaresma, as celebrações que nós chamamos quaresmal, às sextas-feiras, às 5 horas da manhã, lá na Matriz. Nós vamos ter às 15 horas a celebração das almas, onde dentro desse período quaresmal, a gente reza por todos os parentes e amigos falecidos, e depois, mais lá na Semana Santa, a gente tem aquelas outras celebrações, a Via Sacra. Esse ano nós vamos fazer uma Via Sacra descalço, saindo lá do cruzeiro, do final lá da Major Braga, vindo ali para o cruzeiro do Largo da Nossa Matriz. Vamos fazer essa experiência de meditar o caminho do Calvário, caminhar com Jesus e fazer essa experiência de pôr o pé mesmo no chão, para a gente sentir um pouquinho a dificuldade da caminhada, uma espécie de penitência, sentir na carne um pouquinho, quiçá, daquilo que Jesus passou, um pouquinho mesmo daquilo que Jesus passou no seu caminho para o Calvário. Nós vamos ter as celebrações das dores de Nosso Senhor, das dores de Nossa Senhora. Então, são celebrações que vão nos ajudando a entrar mais na Quaresma e viver melhor esse tempo que é tão especial, que é um tempo que precisa ser entendido como realmente um tempo de renovação de vida, que a gente chama de conversão. Não é uma conversão aparente, mas é uma conversão do coração, uma conversão que vem de dentro para fora. A gente começa a mexer lá dentro e aí a gente traz essa mudança para fora. Então é uma mudança de pensamento, é uma mudança de sentimento, para ser uma mudança também de agir, de comportamento. E é isso que a gente espera com todos esses exercícios e outros mais que a gente vai realizando ao longo da Quaresma. Isso a gente fala assim, é uma proposta paroquial, uma proposta de comunidade, mas é claro, cada um deve e pode propor realmente uma tarefinha, digamos, dentro desse tempo quaresmal para cumprir, no particular, a sós com Deus, para poder dizer, olha, com isso eu quero trabalhar o meu interior para vir para fora de uma forma diferente, melhor. A gente vai para mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui com Fala Comigo. Hoje eu estou conversando com o Padre Tito. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, dá uma curtida aí na entrevista. A gente está com uma programação 24 horas, então siga aí a Master TV nas redes sociais para estar acompanhando aí tudo que está rolando aqui na Master TV. Padre, queria falar com o senhor um pouquinho sobre o Projeto Caná. Queria que o senhor contasse um pouco como que está lá as obras, o que é o Projeto Caná, como que as pessoas podem fazer para ajudar o projeto. Ok. Quando eu cheguei aqui, fui conhecer a realidade da paróquia, as comunidades, as capelas, e deparei-me lá com a capelinha Nossa Senhora Aparecida, que até então o Padre Rafael tinha dado início a uma reforma e depois, em virtude da transferência, não foi possível concluí-la. Na ocasião, existia um barracão bem grande lá, bastante
bastante danificado, e na ocasião senti dentro do coração um apelo muito grande de tornar aquele lugar um lugar onde a gente pudesse realizar os encontros, os retiros, as formações. E trazendo a minha experiência, eu acreditei que ali poderia se tornar um projeto de evangelização. E a partir daí, então, partilhando isso com a paróquia, a gente começou a sonhar junto. Então vem aquela famosa frase: quem sonha sozinho é só um sonho, mas quem sonha junto é uma realidade. E eu percebi que isso era, de uma certa forma, um sonho também da comunidade paroquial. Então, em se tratando de um sonho que também era da comunidade, a gente resolveu abraçar esse sonho e realizar esse projeto. Embora eu esteja aqui há 4 anos, nós começamos a trabalhar mais a fim nesse projeto de 1 ano e meio para cá. Então, nós fizemos algumas alterações na capela que já havia sido iniciado a reforma dela, e paralelamente a isso a gente começou a trabalhar essa parte do projeto. Então desmanchamos aquele barracão antigo que tinha e fizemos a fundação lá da parte do rincão, onde já tem todo o palco. Estamos prestes a fazer ali a fundação agora onde vai ser o rincão, que é uma espécie de um ginásio que vai ser coberto, onde a gente vai acolher então as pessoas que virem para estas celebrações. Enquanto isso, a capelinha ela vai passando por umas melhorias dentro da nossa possibilidade, tanto humana, no sentido de pedreiro, de ajudante, quanto também financeira, no sentido do que a gente tem para investir ali. Mas graças a Deus, nesses anos aí que nós vamos considerar 2, que estamos investindo ali, tudo tem dado certo, tem sido bem encaminhado. A gente já tem realizado as missas lá. A partir do ano passado a gente começou então a realizar as missas todos os meses. Então sempre numa segunda-feira, às 7h30 da noite, a gente tem a missa lá na Capelinha Nossa Senhora Aparecida, na Estrada Grande, o que a gente chama de Projeto Caná. E agora a gente está realizando algumas missas um pouco maiores. O Projeto Caná ele vem de encontro com aquela passagem do Evangelho de João, quando Jesus, seus discípulos participam de um casamento e com eles estava também Maria. E como o vinho veio a faltar, Maria pediu a Jesus para que socorresse os noivos naquela necessidade. E Jesus, então, ele vai converter a água em vinho, e vinho bom. Esse foi o primeiro sinal que Jesus realizou a pedido de sua mãe. Então, como ali é Nossa Senhora Aparecida, nós propusemos o projeto Caná, porque nós queremos entender que vai ser um lugar onde, a pedido da mãe, o filho Jesus vai realizar muitas mudanças, realmente da água para o vinho, muitas conversões, com certeza vida nova, experimentaremos brotando daquele lugar ali. Como a gente já experimenta em algumas ocasiões, graças a Deus, alguns testemunhos que a gente já escuta de pessoas que sentem que aquele lugar é um lugar de bênção mesmo, e as pessoas vão lá e tomam posse dessa bênção. Realmente é um local que quando você chega, você já se sente acolhido ali, é algo inexplicável. Dia 24 agora tem uma missa lá para ser celebrada. A partir desse ano, eu conversando com as pastorais, decidimos que um mês sim, um mês não, nós convidaríamos um padre para vir celebrar conosco, porque a finalidade ali é tornar um grande centro de evangelização. E em janeiro nós tivemos a presença do padre Moisés, ali de Martinho Prado, que inclusive deu um testemunho de vida belíssimo, em virtude de um acidente que ele sofreu no início do ano passado. Realmente foi um grande milagre, e a gente se emocionou demais com aquele testemunho do padre Moisés. Mês passado estive presidindo então a missa, e tivemos a alegria de escutar um testemunho de uma irmã
da nossa comunidade paroquial, um testemunho que eu chamo de vida mesmo, que soube preservar uma gravidez, levar adiante uma gravidez que era de alto risco, e graças a Deus tudo deu certo, o filho está aí, é a prova concreta de um milagre de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Todos que estivemos lá nos emocionamos demais também com o testemunho da Carol. E agora, como você disse, nesse mês de março, dia 24, nós teremos uma outra missa e estaremos esperando a Padre Anderson, que trabalhou aqui em Aguaí, na paróquia Santa Cruz. Então, além do Padre Anderson, claro, nós esperamos a participação dos fiéis da nossa paróquia, da cidade, e, por incrível que pareça, alguns lugares já da redondeza começam a tomar conhecimento do nosso projeto, ainda que de uma maneira muito tímida, mas a gente já começa a perceber a participação de outras pessoas, de outros lugares, nas nossas missas aqui. As pessoas que quiserem colaborar com o projeto, pode colaborar com Pix, alguma coisa assim. Isso. Aqui na paróquia nós trabalhamos, você sabe, especificamente com o dízimo e Sim. com o que nós chamamos de colaboração com o Projeto Caná. Algumas pessoas que são de fora, evidentemente, não consagram o dízimo na paróquia, consagram na sua paróquia, mas muitas pessoas que são de fora têm nos ajudado, graças a Deus, com o Projeto Caná, especificamente com o Projeto Caná, sendo um colaborador do Projeto Caná. Não precisa ter a fidelidade mensal, como é a responsabilidade de um dizimista na sua paróquia, mas muitos irmãos, dentro das suas possibilidades, têm nos ajudado, colaborando com o nosso Projeto Caná. E qualquer valor é muito bem-vindo, qualquer valor é muito acolhido com carinho. A gente sempre usa aquela expressão, pouco com Deus é muito. E a gente, então, acolhe essas colaborações. E quem quiser colaborar conosco, pode sim colaborar através da chave Pix, posso dizer? Claro. 44832-368-000434, Paróquia Senhor Bom Jesus, Aguaí. É uma colaboração para o Projeto Caná, que a gente realiza ali entre Aguaí e Pirassununga, mais ou menos no quilômetro 4,5 ou 5 aqui de Aguaí. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Comigo. Foi um prazer imenso receber o senhor aqui. Muito obrigado mesmo. Eu queria que o senhor deixasse as considerações finais aí para as pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço, Tony, a oportunidade de estar aqui, de conversar com você, já que você pediu para conversar Fala comigo, então eu estou feliz de estar conversando com você, partilhando um pouco isso tudo. Agradeço também aos que acompanham, assistem, e espero ter podido ajudar um pouquinho, uma rápida partilha que a gente faz, de coisas que a gente poderia destrinchar mais oportunamente e de maneira melhor, mas não se trata de um bate-papo mesmo, bastante tranquilo. Então eu espero ter ajudado aqueles que assistirem, que nos acompanharam. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta com mais um Fala Comigo.